mostardeiro Bonô. Sou de Porto Alegre, vivi boa parte da minha infância no bairro Floresta e também, diria assim, da minha juventude, porque eu só saí do bairro Floresta para o exercício da medicina, e quando eu voltei já não morei mais no bairro Floresta. Fiz grandes amizades naquela região de Porto Alegre, e curiosamente um cruzamento de ruas da Rua São Carlos e Rua Pelotas, tinham vários moradores e vários que fizeram medicina, né? O Geraldo Viana era um deles, o Alexandre Zereu era outro deles que também fez, os Delarroio do Hospital Delarroio, que são dois médicos, o Luiz Arthur, que já faleceu. São pessoas que na época sequer nós pensávamos em medicina, né? E eu, na minha família, por parte dos Bonô, não tem ninguém que é médico. Por parte dos mostardeiros, tinha o meu primo mais velho, que exerceu a medicina aqui, um mostardeiro Pabst, e foi embora para a Bahia. Isso já depois do exercício da profissão. Depois de mim, teve o Mário Oscar e mais a doutora Beatriz, ambos falecidos, todos falecidos já. E também, irmão da minha mãe, tinha o Carlos. O Carlos, ele faleceu no meio da gripe espanhola, né? Até eu fiz uma pesquisa nos jornais da época, e o jornal Correio do Povo, no dia 5 de novembro de 1918, ele dá a lista dos quarteirões de Porto Alegre e os médicos responsáveis e os seus telefones para poder fazer o atendimento. Carlos o apelido dele era Chiru, né? Então o Chiru, ele jogou no Grêmio, foi atleta do Grêmio também, com o irmão, o Alfredo, que também, e ainda por parte dos mostardeiros, tive mais dois que jogaram futebol no Grêmio. Mas o Chiru faleceu, abrindo o Correio do Povo, 2 dias depois, ele faleceu da gripe espanhola. A minha mãe era Dora Mostardeiro Bonô. A Dora era de uma família tradicional aqui de Porto Alegre, dos mostardeiros. O mostardeiro também tem um dado que é interessante, porque esse nome ele é de mostardas, porque os meus ancestrais, digamos assim, né, eles vieram dos Açores e foram para Mostardas. E 3 deles, um deles meu bisavô, eles se chamavam Gonçalves. Ele entendeu que precisava mudar o nome, então criou o nome Mostardeiro. E mais 2 outros irmãos dele, eram 6 ou 7 irmãos, mais outros 2 irmãos também adotaram esse nome. Então o nome do meu bisavô era Antônio José Gonçalves Mostardeiro. Então todos os mostardeiros são parentes, né? Isso era pelo lado da minha mãe. Pelo lado do meu pai, ele tinha uma liderança política bem pronunciada. Ele era respeitado politicamente e já mais adiante na vida fez concurso para juiz e foi juiz do juiz federal no território federal do Amapá. Ele foi nomeado juiz de Oiapoque no limite do nosso país com a Guiana. E eu fui visitar ele em Macapá, era estudante de medicina no 3º ano, e ficamos lá, a mãe também foi para o Amapá. Foram anos que eles estiveram afastados dos filhos, dos 3 filhos, tenho 2 irmãos, né? O Fernando, que já faleceu, e a Andréia, que está conosco. E aí nessas visitas, eu já era estudante de medicina, e me despertou uma ideia de que eu talvez pudesse exercer a medicina nas mesmas condições que os meus colegas que trabalhavam na Amazônia, né? Bem, voltando à história do meu pai, ele era presidente do Partido Socialista Brasileiro. Era um homem de esquerda, bem de esquerda, e era uma pessoa que era respeitada pela sua postura. Ele fez concurso na época acho que antecedeu o 64, ele por 61, ainda antes
da discussão, aquela da legalidade e tal. Só que os concursos para juiz são muito lentos, né? São várias etapas. Então, ele passou no concurso, ele fez as provas orais, etc., e foi nomeado mais adiante, já no governo, nomeado no governo Jango, e tomou posse no governo Castelo, né? Então, essa conotação política também tinha familiarmente um irmão dele que era o oposto, era liberal, né? Pertencia ao Partido Libertador. E tinha outra pessoa que tinha, então, ideias mais à direita ainda, inclusive. Para mim, os três tinham uma coisa em comum: eram bons pais e pessoas corretas, honestas, e que as famílias gostavam muito da fisionomia dos pais, né? Não eram severos, eram democratas, conversavam, e extremamente trabalhadores. Isso também é possível que tenha influído numa decisão futura de que eu pudesse, digamos, ingressar na política, mas eu havia tomado uma decisão de não ingressar na política. Eu queria ser só médico e ser médico de aldeia. Era esse o meu ideal de medicina depois que eu tomei a decisão de seguir a carreira de médico. Essa parte da decisão, ela de ser médico, foi tomada muito tempo antes. E eu fui, inclusive, em 1961, 60, 61, eu fui trabalhar na prefeitura de Porto Alegre. Arranjei um emprego na Secretaria de Obras. Eu fazia CPUR naquela época, era possível compatibilizar o CPUR com o emprego, era possível compatibilizar o CPUR com o emprego, com a faculdade, com a namorada, com não sei quem, tudo. A cidade era pequena, a situação era completamente diferente, né? E aí houve um momento da legalidade, da política da legalidade, em que eu, estimulado pelo meu pai, participei de vários encontros na frente do Palácio, né? Inclusive também no quartel, digamos assim, central do movimento da legalidade, que era no Mata Borrão, na esquina da Borges com Andrade Neves. Tinha uma questão na legalidade que foi o que mais me sensibilizou para isso, né? É que havia uma participação da Assembleia, né? Que isso muitas vezes é ignorado pelo próprio presidente da Assembleia, né? Mas o Hélio era o presidente da Assembleia. Então, era um movimento e bem capitaneado pelo governador Brizola, mas que as forças políticas diferentes estavam todos em defesa da Constituição. Veja, esse era a chave do evento. Eu também tenho uma particularidade. Eu, na minha juventude, joguei basquete. E joguei basquete no Grêmio também. E o Grêmio tinha de dar um título quando a gente se afastava do jogo, que era: eu sou atleta laureado do Grêmio, né? Tive 10 anos jogando basquete no Grêmio e era muito gremista, e até diria assim, acho que ali eu recebi uma das maiores homenagens que eu reconheço, e que não foi feita com caráter de homenagem, mas eu pessoalmente recebi isso. Havia um Grenal, Grêmio Inter, basquete, o Internacional tinha um time muito bom, nós tínhamos um time bom, né? E eu estava machucado, não podia participar, tinha feito uma fratura, mas caminhava, andava normalmente, mas não podia jogar. Eu fui assistir o jogo, né? E o jogo era nesse ginásio da Brigada, que tinha aqui Piranga. Então, aí no dia do jogo, faltou um árbitro, né? E os dois capitães, do Grêmio e do Inter, me chamaram para apitar o jogo. Olha, eu era gremista, muito gremista, e eu não tive como dizer não para eles, né? Então, aquilo para mim me marcou a vida pela postura esportiva que eu tinha, de ser chamado pelos dois capitães, um do Inter e outro do Grêmio, para apitar aquele Grenal. Fiz vestibular para a URSS, para a Católica, para a Faculdade de Pelotas, na época tinha duas, né? Acabei entrando na medicina e na Católica. Eu fiz também atividades políticas, né, juntamente com outros colegas, né? Continuei trabalhando na prefeitura, me transferi para o pronto-socorro, para a Secretaria de Obras,
fiquei no pronto-socorro ali uns 3 anos, 4 anos, todo o terceiro, quarto, quinto e sexto ano, trabalhando lá, e era como trabalhando na área de cirurgia, auxiliando os cirurgiões de plantão. Quando estava no quarto ano, é que eu tomei uma decisão, né, de que eu precisava, sabe qual a especialidade, porque os colegas todos já estavam se encaminhando para diversas especialidades, e eu sequer tinha pensado nisso, em especialidade, eu ter que fazer especialidade. Se a minha ideia é ser médico de aldeia, eu fiquei meio perdido nessa história da especialidade. E aí aconteceu um fato muito pessoal que na minha vida, que foi digamos assim, desmanchei o noivado que tinha, entende? Isso me deixou com muita liberdade, fiquei muito chocado no início, mas depois fiquei com muita liberdade para escolher o meu futuro, uma vez que eu estava sozinho, estava independente, não ia levar ninguém comigo. Tinham 3 colegas que estavam 2 anos na frente, no 6º ano, que tinham optado por saúde pública. Os 3 tinham ido para o Rio, com a Fiocruz, para a Amazônia. Um foi depois, o Eduardo Costa foi secretário da Saúde do Brizola, o outro foi o colega que implantou a campanha das Américas de erradicação da polio, e a Organização Pan-Americana de Saúde ficou muito satisfeita com ele, homenageou, vários países homenagearam ele, né? E o outro foi o Newton Arndt, que ficou trabalhando na OMS toda a vida, não retornou mais ao Rio Grande profissionalmente, né? Então, o exemplo desses 3 colegas, isso me encaminhou para a área de saúde e para a Amazônia. Aí, em relação à Amazônia, quando eu estava no 5º ano, eu fui da Fundação SESC do Rio de Janeiro, e lá tinha uma médica, a doutora Corinha Fischer, que era chefe do setor, tinha alguns anos já de serviço. Eu expus para ela o meu ideal, o que eu queria fazer e tal, e ela disse, não, tem que fazer residência, esquece esse negócio de saúde pública, porque a situação não está boa para os médicos. E eu disse, doutora, eu vou fazer saúde pública. Bueno, então faço, mas aqui no CESP tu não vais participar. Eu também voltei para o Sul e voltei no ano da minha formatura, volto ao Rio, exatamente naquele período em que tinha aquela música do Vandré, porque eu não falei de flores, uma coisa assim. Eu fui ver na época era o Gigantinho, era o Maracanãzinho, aquilo era um caldeirão de politicamente falando, né, por causa dessa música, e muito bonito aquilo tudo. Então, e aí no outro dia eu fui lá com ela, com a Corinha, e a Corinha reiterou a sua posição, e eu disse para ela que voltava no fim do ano para trabalhar no CESP. CESP era o Serviço de Saúde Pública, era uma fundação, essa fundação tinha sido fundada pelos americanos para trabalhar no nosso Nordeste e na Amazônia. O objetivo do Nordeste era a possibilidade de os aviões chegarem na África, e da África entrarem na Europa por causa da Segunda Guerra. E na Amazônia para retirar borracha, porque as vias fluviais estavam nas mãos do pessoal que pensava como os nazistas, né? Então, fazer um pouco, tirar borracha. Só que com isso eles construíram postos de saúde, construíram uma série de outras coisas, montaram excelente serviço, e no fim da guerra entregaram isso para o governo brasileiro, e o governo brasileiro transformou isso em Fundação Serviço de Saúde Pública. Em janeiro de 1969, eu fui para a Amazônia, mas passando no Rio, fui procurar a doutora, e ela disse, mas eu te disse que tu tinha que fazer residência, nós não vamos te contratar aqui. Eu digo, olha, doutora, vamos ser francos, primeiro porque eu lhe conheço do Rio Grande, ela é de Santa Cruz, e eu esperava assim, eu vou para a Amazônia, pode não ser no CESP, mas eu vou para o Maranhão, porque o sul do Maranhão está pedindo médicos, e eu tinha um recorte do jornal, né? A senhora vê, então eu vou seguir para o Maranhão, mas eu vou. Aí ela disse, tá, me venceu.
acontecesse, volta aqui amanhã, que eu vou estar organizando um estágio para ti. E também o estágio vai passar uma semana conosco, depois uma semana em Manaus, e depois a gente te designa para algum dos lugares. Simultaneamente, uma colega chamada Terezinha, aqui de Bento Gonçalves, também disse, olha, eu também vou para a saúde pública. Eu sei que nós dois fomos para, encurtando a história, fizemos os estágios, fomos para Manaus. Aconteceu um fato muito curioso também. Nós estávamos jantando num restaurante que ficava numa das principais ruas de Manaus, e de repente a gente ouviu um barulho como se fosse tiros, né? E ela disse assim, o que é isso? Eu disse, são tiros, eu vou ver o que houve, fica aí. E aí cheguei na rua, tinha um cara todo ensanguentado, né? E o pessoal tudo olhando, ninguém fazia nada, e eu disse, bom, aqui então, eu sou o médico, eu tenho que fazer alguma coisa. E jovem ainda, peguei o cidadão no colo, né, parei no meio da rua, chamei um táxi, parou para ver o que era, botamos ele dentro do carro, eu disse, leva para o hospital, né? E o senhor não vai junto? Eu disse, não vou junto. Aí ele disse, mas por que? Eu disse, não, o senhor está no carro, vai embora, que esse cara vai morrer aqui ainda. E aí voltei para dentro do restaurante, que se estava com as portas fechadas, e esse cidadão era dono do restaurante. Tá? E tinha uma acusação de pedofilia em cima dele, no jornal. E não era bem visto nos meios jornalísticos, na comunidade. E eu disse para a Terezinha, ver bem que é onde eu me meti agora nisso aí. Né? Mas ficou tudo bem, ela buscou roupa limpa, eu estava todo ensanguentado, porque o sangue dele não era meu, né? Ele sobreviveu aos tiros, e nós saímos de Manaus, Terezinha foi para Maués, eu fui para Parintins para fazer o estágio de cada de uma semana, para saber ver as normas administrativas, etc. E voltamos para Manaus, e aí nós fomos jantar, aonde? Lá na pensão, onde foi o fato. Aí nós fomos lá, né, do carro, ninguém lembrava de nada, nem de nós e tal. Na saída, na hora de pagar a conta, a menina da caixa disse assim, aqui o senhor não paga nada, o senhor está liberado. Eu disse, meu Deus. Lembrava. Eu vim para o Rio Grande do Sul, Terezinha veio anos depois, Terezinha ficou 10 anos na Amazônia, trabalhando em Maués, depois em Itacoatiara, junto com a Nilória. A Nilória era uma médica gaúcha que morava lá, já faleceu a Nilória. E depois voltou para cá. E aí vim para Porto Alegre de novo, e aí fui para a secretaria, me designaram como médico-chefe de Sapucaia, médico-chefe e único médico, né? E aí então, quando eu estava buscando me firmar aqui, um dos colegas da secretaria me convidou para voltar à saúde pública, e que eu me mandava para São Paulo, que as coisas eram melhores. Fui para São Paulo, fiz pós-graduação em saúde pública na USP. Era um curso de 1 ano, tempo integral, dedicação exclusiva, com estágios. Voltei para cá e fui para a área de saúde pública, sendo responsável pela área técnica da secretaria. E aí isso passou um governo que o Dr. Jair Soares era secretário, e depois mais um governo que o Dr. Jair Soares era também secretário, e no final do governo eles tinham que indicar alguém para ser o secretário do governo Amaral. E o grupo de sanitaristas se reuniu, porque o secretário Jair disse assim, não, vocês escolhem quem é a pessoa, que eu levo o nome para o governador, não vão fazer nada assim. Nós nos reunimos, o grupo era muito bom, muito forte, o Arco Verde, que foi ministro, o Sclia, que depois foi reconhecido na área da literatura, né? Tinha mais o Ayrton Fishman, que também era de saúde pública, também com mestrado, e tinha mais alguns outros colegas, Marino Porto, Sérgio Becquelli, etc. Né? E o grupo decidiu que não ia indicar ninguém. E aí fomos lá, quando nós estávamos no meio do caminho, eu estava conversando com o Fiuza era um colega também sanitarista, e disse assim, tia, nós participamos de um grupo excelente de saúde pública, fizemos aqui coisas, enfrentamos a epidemia de meningite de 74, montamos
prestamos serviço de abastecimento de água em comunidades carentes, trabalhamos extremamente com a escola de saúde pública, fizemos a escola funcionar. Então, nós vamos perder tudo isso para alguém que não vai levar 2 anos para entender o que está sendo feito. Se mas ninguém quis, assim, tá bom, eu aceito. Eu aceito. E aí volta o Germano Bonofilho, meu pai, né? E cheguei em casa, porque o Jair, o pessoal deu meu nome para o Jair mandou me dar o nome para o Amaral me recebeu de braços abertos e eu virei secretário. Mas antes disso, houve um convite para ser secretário do governador Guazelli. Né? E aí o doutor Jair, que eu não podia aceitar, porque o meu pai tinha sido e era reconhecido como um líder socialista. E o governo não tinha nada de socialista, né? Era um governo nomeado. Né? E eu disse, eu vou constranger o governador a respeito disso. Né? E eu não vou participar. Então, não aceitei. Aí disse para o meu pai, né? Por exemplo, aconteceu esse fato, e eu não aceitei, até pensei que ele fosse elogiar. E ele disse assim, bem, vamos lá, tu és médico, tu fizesse um curso de saúde pública, tu te metesse na Amazônia, tu fizesse a tua vida, não fugiu da especialidade, e na hora que te dão a possibilidade de decidir, tu não aceita. Não dá para entender. Não dá para entender. Aí eu disse, bom, pai, se me convidarem de novo, eu vou aceitar. Aí ele disse assim, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Hoje eu digo, caiu 3 vezes. Né? Fui secretário do Amaral, secretário do próprio Jair Soares, secretário do Antônio Brito. Isso mudou a minha vida, porque os primeiros, digamos assim, 4 anos de secretário do Amaral, a minha perspectiva era voltar para ser médico sanitarista, né? Até sair do Brasil, tinha um sonho de sair do Brasil, integrar na OMS, etc. Depois teve o governo Jair, né? Então, brincando, fiquei 7, 8 anos distante das atividades de saúde pública. Isso, para mim, era muito ruim, porque os meus colegas tinham continuado fazendo curso de saúde pública, curso de planejamento, curso de epidemiologia, de estatística, etc. E eu me tornei um político, sem que soubesse que tinha me tornado um político. Né? Uma vez o governador Amaral, muitos anos depois, assim, tu eras o único secretário meu que não sabia nada de política, foi o único que fez política depois até o fim. A academia foi num jantar da minha turma de faculdade, em que o presidente da academia, na ocasião, era o Gustavo P. Gomes da Silveira. O Gustavo era meu colega de turma, tanto na faculdade, quanto contemporâneo do Júlio de Castilho, do Colégio Júlio de Castilho. Estava ele e a esposa. Ele, mas por que tu não entra na academia? Eu digo, Gustavo, academia, as pessoas têm mestrado, doutorado, são professores, é gente de ponta. Eu sou um sanitarista, tia, não tenho. Não, mas tu é político e médico político, nós não temos quase. Que esteja essa tua história aqui. Eu digo, mas eu não vai dar. E aí a esposa dele, na ocasião, Gustavo também já não está entre nós, né? E a esposa dele disse assim, mas médica, né? Médica, professora, diz assim, tu tem que entrar na academia. A academia precisa de alguém que conheça política, nós não temos ninguém lá. Aí me candidatei para a academia e virei acadêmico sul-rio-grandense de medicina, que é uma bela experiência. Principalmente, eu fui do Conselho de Medicina, fui secretário. Eu fui da Associação Médica do Rio Grande do Sul, do Conselho, eleito 2 vezes do Conselho. Agora estou na academia, né? Estive no sindicato, como também diretor do sindicato. E agora estou na Academia Sul-Rio Grandense de Medicina, que é uma instituição, para mim, bastante séria. Temos posições às vezes em relação a eventos sociais e também na área médica, né, mas bem embasadas dos 2, 3 lados de determinados assuntos, né, em que eu tenho também aprendido bastante.